Para você que está sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins e outras pragas que incomodam sua casa ou seu comércio, colocando sua saúde e da sua família em risco, agora você tem uma solução prática e eficaz. Gota Letal, o multi-inseticida que vai resolver todos esses problemas. Não sofra mais, ligue e peça já o seu. Entregas em Pitangui, região. 31 993 66 54 15. Repetindo, 31 993 66 54 15. Olá, chega para mais uma edição do podcast Pitanguiense do Dia, que se propõe a destacar histórias de pitanguienses que se destacam também em várias áreas. E a nossa convidada de hoje é uma pitanguiense atriz e também arte educadora. Ela nasceu em 3 de dezembro de 1984, não foi em Pitangui, foi em Contagem, Minas Gerais. A gente já vai perguntar para ela também sobre essa história. Então, sem mais delongas, a convidada de hoje é a Gleice Tatiane Arcanjo. Gleice, bem-vinda aqui ao nosso podcast e obrigado pela aceitação do convite. Eu que agradeço, tá, por essa oportunidade. E assim, a minha história começa com uns 3 aninhos de idade, quando minha tia gostava muito de assistir novela. Meus pais trabalhavam num restaurante e ela cuidava da gente. E aí eu falava assim, um dia eu vou aparecer na televisão, um dia eu vou ser atriz. Eu ficava desse jeito, desde pequenininha. E aí, depois nós viemos pra cá, pra Pitangui. Com 5 anos de idade, eu já estava morando aqui. Então me considero pitanguiense. Totalmente. Muito bem acolhida na cidade. E você é filha de quem? Eu sou filha da Maria das Graças e do Marcelino Arcanjo. Eles são de Pitangui ou são de Contagem? Onde que eles vieram também? A minha mãe é paraibana, né? E meu pai é daqui, de Pitangui. Bacana demais essa mistura. Isso aí. Eles moram em Pitangui também ou parte da família ainda mora fora? Sim, mora lá no Chapadão. Então, eu queria que você comentasse para mim, então, assim, a sua infância. Onde que você passou aqui em Pitangui? Quais as suas memórias de infância? Pra gente começar lá do começo. Bom, minhas memórias de infância daqui? Então, eu lembro que eu gostava muito de estudar ali no Grupo Novo, né? E assim, eu rodei muitas escolas. Então, por exemplo, comecei a estudar no Grupo Novo, depois eu fui para o Grupo Velho. Então, depois nós mudamos lá para o Lavrado. Aí fomos para o Grupo da Zoom. Então foi esse rodízio de escola, fui pro Chapadão, Caique e assim por diante, mas é uma história bacana, que eu gosto de lembrar das partes que a gente tinha festival nas escolas, sabe, a gente participava, igual a Sula, a Dona Leni, sabe, foi minha professora também. Nossa, foi muito bacana a época que eu estudei com ela, aprendi bastante. Ela sempre envolveu com a arte, né, também, quando ela dava aulas, muito bacana. O que mais dessa parte que você poderia destacar pra gente, de repente, da sua adolescência em Pitangui? Então, quando eu converti, quando eu fui para a igreja, eu participei de um grupo, né, de teatro, onde nós fizemos algumas cenas e sempre fui um pouco tímida em questão das coisas, mas no teatro eu sempre me solto. Então, isso me ajuda bastante. Então, na igreja eu fiz, na época era minha irmã e eu, né? As personagens da história lá da Bíblia, né? Que era Salomão que julga a causa das 2 mulheres. E eu lembro que foi, assim, muito marcante para mim, sabe? Foi porque foi uma experiência boa e foi a primeira experiência que eu tive no teatro mesmo. Depois eu fui para o colégio. Aí eu apresentei a Formiguinha Neve, que eu também gostei muito. E assim foi, nessa parte artística aqui da minha infância, né? Então você teve essa origem, esse interesse pelo teatro logo cedo? Foi sim. Foi bem cedo. Com 3 aninhos, né? Legal. Então é um exemplo claro da importância da introdução das crianças nas artes, né? Para aprenderem e saber do que elas gostam, não é? Isso, é muito importante os pais também ficarem atentos às vontades dos filhos, porque pode despertar isso, né, na criança. E o teatro é gostoso demais de mexer, é muito bom. Eu amo. E o que mais, além do teatro, que te inspirou, né, na infância e na adolescência também, para as artes cênicas? De repente, televisão, cinema? Então, acho que o fato de assistir muita novela, né, de me identificar com aquilo, então
eu acho que foi isso mesmo que me fez ir pro teatro, acho que foi mesmo, as novelas mesmo. Tem umas experiências bacanas assim, que eu tenho, sabe? Quando eu fui pro Rio também. Na primeira vez que eu fui, as pessoas têm muito preconceito, né? A gente pode falar que tem muito preconceito. E assim, eu fui fazer figuração na época. E fui para casa de uma pessoa, uma mulher. E aí ela falou assim, olha, eu vou te levar, mas você não vai entrar não. Você não vai entrar, você não vai conseguir. E era figuração, pra você ver. Aí eu fui, falei assim, não tem problema não, eu vou tentar. E aí eu fui fazer a fila da figuração lá. E aí eu tava na fila da Shaw, né, que era uma agência. Aí um produtor chamado Luan virou e falou assim, olha, se você não for gravar com eles, você vai gravar comigo, você quer? Aí fui, gravei Avenida Brasil, foi na época. Que legal, Foi então tem muito essa bom. participação. Mesmo, e é importante assim, salientar que mesmo que as pessoas falam, você não consegue, você não vai, gente, o importante é você, entendeu? É você se identificar com aquilo, querer realmente e ir de encontro aos seus sonhos. É isso que importa. As pessoas, elas só vão ver o que vai acontecer com você. Tem que ligar o seu coração ao seu desejo e pronto. É isso. Lutar. E depois dessas experiências que você foi tendo na carreira, o que mais que te incentivou a trabalhar com o que você trabalha hoje? Bom, eu voltei para o Rio em 2016, eu fiquei 6 anos lá. E aí, acho que foi 2016 mesmo, aí eu peguei meu registro e fui. Fiz meu cadastro na Globo, e lá você tem que ficar de olho em tudo, né? E tem muitos requisitos que você tem que ter para, por exemplo, você vai fazer o cadastro, não é só fazer o cadastro, você tem que fazer hoje em dia outros cadastros também que você tem que fazer por site, sabe? Para os produtores mesmo ver você, ver o seu trabalho. Mas na época eu fui, mas eu fiquei cuidando de criança. O que acontece? Para você se adaptar a um lugar e ter um recurso para você se manter, você tem que ter alguma coisa, né? E aí eu fui dar aula lá. Eu conheci muita criança e foi gostoso trabalhar com elas nesse período. Mas também fiz muito workshop, né? Conheci muitos artistas, foi muito bacana. É bom essa troca, né? É muito gostoso essa troca, assim, de conhecer pessoas, de trabalhar mesmo em outras funções também. Eu gosto. E você teve alguma atuação assim, alguma peça específica que você queira contar pra gente? Ou algumas peças, né? Você fala aqui ou você fala lá? Lá eu tive uma inspiração, que chama o grupo, sabe? Da Fátima, lá do Rio. E aí ela me chamou para fazer a Mel. A Mel era o espírito de porco que chamava a peça. A peça era muito engraçada. A Mel, ela queria que o marido, que ele se desse bem na vida, sabe? Mas ele era um vagabundo. E aí ela se esforçava, e ele também não gostava da mãe também, sabe? Dela. Então tinha isso também na peça. Foi muito engraçado, foi muito bom, gostoso fazer a peça dela. Tenho até saudade da época que a gente ensaiava e tudo, é muito bom. E qual foi o contexto no qual então você voltou para Pitangui? Então, tem 3 anos que eu voltei para o Rio. E aí eu falei assim, não, eu quero uma coisa diferente. Eu queria uma coisa diferente, viver alguma coisa diferente. E aí eu fui para o Rio, passei uns 3 meses lá. E aí o Hugo mandou mensagem para mim, o Hugo Braga, para poder vir trabalhar com eles aqui na Casa Amarela, sabe? Que é no ICRD, na verdade. Nem era Casa Amarela ainda, né? Era o ICRD. E aí eu comecei a trabalhar com as crianças de lá, comecei a dar aula. E pra cá foi muito bom, viu? Gostei demais. Tô gostando muito de trabalhar com eles. Ou seja, é a união mesmo das duas coisas que você é, atriz e educadora, Isso. né? A educadora de arte, né? Que se chama de arte educadora. E lá é bom que eu dou reforço escolar, né? Então eu vou colocando um pouco de tudo ali naquela casa ali, que é o ICRD, né?
Maravilha. E como que está sendo assim, esse trabalho? E se você tem algum projeto também para o futuro que você queira antecipar para a gente, algo que está aí na gaveta? Olha, a gente tem os projetos sim, só que ainda estamos identificando algumas coisas ainda para esse ano de 2025, certo? Só que nós tivemos uma apresentação, foi até aqui naquela praça ali perto eu esqueci, a Praça do Coreto que chama, não é? Sim. Então nós tivemos uma apresentação dos solos itinerantes, que era o meu projeto do Paulo Gustavo. E aí eu ganhei esse projeto com a ajuda do Hugo, sabe, da Darla, da equipe deles. Foi muito bacana. Eu vivi 7 mulheres, onde vivi rejeição, falei sobre rejeição, falei sobre amor próprio e várias coisas. Foi muito gostoso viver isso. Foi muito bom, muito bacana. Agora, para esse ano, ainda estamos detalhando algumas coisas ainda, sabe? Até porque nós precisamos de apoio, sabe? É uma casa que tem bolsas para as crianças, mas a gente não tem ajuda das pessoas aqui, sabe? Então, isso é muito importante, dar essa valorização, né, para a arte. Lá tem aula de balé, lá tem aula de teatro, lá tem inglês. E tem outras atividades também, sabe? Que é muito importante, né? Sim. O pessoal ver e valorizar mesmo, mas é muito bacana, muito gostoso falar. E quem quiser ajudar essa instituição, então, pode fazer o quê? Tem que entrar em contato com o Hugo Braga, né? E pelo ICRD também, né? Aí quem quiser, gente, conhecer o espaço também, né? Em janeiro estaremos lá firme, né, para poder acolher todos vocês também, tá? Para vocês visitarem o lugar, dar uma olhadinha, e é isso. É porque eu acredito que muita gente em Pitangui não conhece ainda, né? Então precisa mesmo dessa divulgação, né? Onde que fica? Olha, fica na Rua Nova, naquela subida da Rua Nova, com Jacinto Álvares. Aí fica numa casa amarela, por isso que a gente chama ela de Casa Amarela. Mas lá é o ICRD agora, né? É bem no cruzamento ali, né? Isso, bem no cruzamento. Acho que no casarão da Dona Zelma, que fica em frente, se não me falha a memória, o casarão que tem em frente. É isso mesmo, viu? É porque em Pitangui tem muito isso, né? Os pessoal usar os casarões como referência. Né? Enquanto ainda tem casarão, não é? Nossa, verdade, viu? Falando nisso, o que você acha aí do fato de, no momento, os casarões não estarem mais todos aí, né? Boa parte da história de Pitangui se perdeu e agora também os que restam também já estão ficando um pouco abandonados, até pela questão mesmo de que os proprietários desses imóveis estão sofrendo com a falta de apoio do poder público para manter esses imóveis. Como que você, que é uma pessoa que trabalha com arte, né, mesmo sendo arte cênica, muitos desses imóveis são usados para gravar cenas, né, de filmes e tal, de teatro. Então, e aí, o que você tem a dizer sobre isso? O que você acha disso? Eu acho que eles deviam apoiar mais, né, e fazer mais projetos ali, tipo oficinas, colocar mais coisas aí. Eu acho que tem muitas ideias, os pitanguienses podiam também se reunir para fazer as coisas. Todo mundo, acredita que todo mundo aqui tem ideias para fazer. Então, acho que se assim, juntar todo mundo e fazer alguma coisa, acho que dá certo, viu? Acho que dá, sim, com certeza. Pois é, gente, o papo com a Gleice tá muito bacana, né? Então agora eu vou fazer uma pausa para dar um recadinho importante para você. Atenção, você ouvinte que está aí sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins, carrapatos, pulgas e outras pragas aí que assolam as vidas, né? Conheça o Gota Letal, o multi-inseticida que vai te ajudar a acabar com tudo isso, tá? Ele atua em todas as fases contra essas pragas, desde a fase do ovo até a larva e também na fase adulta dos insetos. Entrega rápida em Pitangui e região. Você pode pedir o seu Gota Letal falando lá com a Vicentina, que é representante oficial do Gota Letal em Pitangui e região. O número dela é o 31 99366 5415. Repetindo então, 31 99366 5415. Falei para você aqui do Gota Letal, que é o patrocinador desse episódio do Pitanguiense do Dia. Então, voltando aqui para o nosso ótimo papo, Gleice, ainda falando sobre cultura, tem havido muitas leis de incentivo à cultura, até depois da pandemia também, a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, que são leis que, tanto a nível federal quanto a nível municipal, apoiam a cultura em diversas áreas. Você já está por dentro, já tem acompanhado, já tem algum projeto seu que já está contemplado com alguma lei, ou então que está para ser contemplado? Olha, esse do Aldir Blanc, estamos
analisando algumas coisas ainda. Eu pretendo fazer algumas oficinas, mas ainda estamos adaptando algumas coisas ainda, sabe? Uhum. Mas assim que pudermos falar, com certeza vou falar para você direitinho e para Pitangui também, tá? Tem alguma coisa daqui que você queira destacar para a gente também nesse nosso papo? Então, tem o seguinte, quando as meninas UAI vieram para cá, foi muito divertido, muito gostoso gravar com eles ali no casarão. E assim, se Pitangui tivesse essa oportunidade de ter um espaço para isso, para a gente ter a gravação, a Darla, ela tem o Arcano, que é uma produtora aqui, sabe? Também seria bom apoiar a produtora dela, pra gente fazer audiovisuais aqui bacana, sabe? Eu acho que Pitangui precisa dessas coisas. Não só sair de fora, por exemplo, pessoas do Rio, São Paulo, Belo Horizonte vir pra cá, mas o pessoal de Pitangui mesmo produzir, igual o ICRD mesmo produziu algumas coisas também, sabe? Alguns projetos. Foi muito bacana esse tempo da Paulo Gustavo, sabe? Foi pelo projeto dele que nós fizemos. Foi muito bacana, muito gostoso mesmo. Eu acho que incentivar a cultura é incentivar a vida, né? É respirar a arte. E é isso que é gostoso. Exatamente, nós inclusive estamos gravando esse episódio, não é no estúdio, não é num lugar fechado. Estamos aqui na Praça Governador Benedito Valadares, que é a Praça do Jardim. Por isso o ouvinte certamente está aí, né, percebendo aí alguns sons aqui do ambiente. Esse aqui é um espaço muito cultural, né, onde acontecem muitas coisas. Inclusive, recentemente teve a Batalha de Rimas, que foi organizada pelo historiador Israel Almeida, que aconteceu aqui no Coreto da Praça também, e movimentou a cidade no hip hop, que é uma coisa que não é tão comum, mas que Pitangui tem, né, e que também foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo. Então as artes cênicas também tem tudo para conseguir, né? Com certeza, o Israel e toda a equipe dele ali, nossa, eles arrasam, eles estão de parabéns, sabe? Muito incrível mesmo, tudo que eles fazem. Também temos muitos artistas aqui na cidade, né? Nós temos a Brenda, que dança muito, nós temos a Marley, não é muitos artistas mesmo. Muita gente boa para ser entrevistada aqui também, né? Com certeza. E assim, imagina se o pessoal tivesse mesmo esse incentivo nas próprias praças mesmo, apresentassem num sábado. Não tem muita coisa aqui na cidade. Você pode pegar, fazer um show aqui nas praças, né? De dança, de música, tantos projetos que podem fazer, né? Então, é adaptar, alinhar isso e colocar em prática, né? Exatamente, embora também os artistas possam fazer isso, digamos assim, do próprio bolso, né, tendo gastos para vir, gastos às vezes para adquirir um figurino, né, no caso das artes cênicas, é importante que haja algum patrocínio, seja de empresas privadas, né, empresas que apoiam a causa da cultura, ou então de leis de incentivo, pelo menos para fomentar esses custos, né, e que não fiquem por conta do próprio artista. Meu sonho seria ter a primeira campanha aqui, igual tem em Belo Horizonte, a campanha de polarização, ter aqui na cidade também, meu sonho. Ontem eu estava vendo uma publicação do pessoal de Belo Horizonte lá, e eu tô assim, gente, eu queria tanto trazer isso para cá, colocar as crianças mesmo para poder apresentar, por exemplo, Pinóquio, tem tantas peças, sabe, que dá para poder apresentar aqui, e além das danças, né, os musicais, olha que delícia, nossa, é bom demais. Eu fico só sonhando com isso, não, queria realizar já. Gleice, você também teve experiências em Belo Horizonte, não teve? Conta pra gente. Bom, vou contar pra vocês o que aconteceu comigo primeiro. Eu formei segundo grau, e aí minha mãe falou assim, olha, você vai fazer uma faculdade. E aí eu não queria fazer a faculdade que ela queria. Que Pitangui estava tendo a faculdade de administração e pedagogia. E aí eu não queria fazer, eu queria fazer artes cênicas, eu queria ir lá na UFMG e fazer. Aí ela foi e falou assim, olha, você vai fazer primeiro a faculdade. Bateu o pé, tá bom, mãe, eu vou fazer a prova, se eu passar, eu faço a faculdade. Passei. Aí fiz a faculdade depois que eu fui estudar, né, lá em Belo Horizonte. E foi incrível também, porque tanto na faculdade eu pude ter esse acesso com o teatro também, porque nós tivemos apresentações lá dentro. Então,
foi bacana isso. E quando eu fui para Belo Horizonte, eu apresentei várias peças. Eu apresentei O Sacristão e o Padre, onde eu fiz uma beata. Eu apresentei uma noiva para o meu filho, onde eu fui uma senhora muito safadinha. Aí várias outras peças que eu tive também. E assim, eu fiz Prometeu Acorrentado, onde eu era Prometeu. Então eu entrei em várias peças ali em Belo Horizonte. Então tá montando meu portfólio agora também para esses projetos que a gente vai ter agora em 2025, né? E tava olhando aí tantos trabalhos, né? E assim, a gente tem que correr atrás, né? Daquilo que faz a gente feliz, né? Que faz a gente querer mais. Acho que é isso. Mas é muito gostoso. O teatro, para mim, é a minha vida, né? É isso, é a minha inspiração. Com certeza você tem muito potencial, né? Muita referência teórica e prática também, não é? Para colocar esses projetos em prática em Pitangui. Com certeza, agora só está faltando o apoio, né? Fica a dica então para os empresários da cidade, né, e também do poder público, para os representantes aí que possam apoiar e contribuir de alguma forma, fazer contato aí com a Gleice. Eu fiz uma adaptação do Pinóquio na escola. Olha, em qual escola? E foi lá no Caique, com as crianças. E aí eu chamei algumas crianças. Na verdade, todo mundo queria participar. Que legal. E aí eu falei assim, gente, eu vou ter que fazer pegar algumas crianças e fazer, porque é uma peça que eu tinha na hora lá. Eu falei assim, vamos lá. Aí eu fui escolhendo e fazendo uma adaptação da peça com eles. Foi muito legal, foi incrível com eles. E a gente vê tanta criança talentosa, sabe, aqui. E assim, não pode ficar um desperdício desse, gente, deixar a criança só no joguinho, não. Você tem que incentivar a sua criança a ler, tem que incentivar a criança mesmo a fazer mesmo os projetos, né? Porque ele vai começar a pensar, ele vai começar mesmo a agir de outras formas. Então, é por isso que eu amo a arte, né? Por isso, por essa forma que a arte faz com a gente. Eu não mexia um pouquinho com os fantoches, né? Foi a primeira vez que eu fiz com fantoche. E eu tava me sentindo muito triste para baixo, sabe? Eu falei assim, não posso ficar desse jeito. E aí eu fui pedir a Dalma, os fantoches dela, e fui para as escolas fazer. Foi bem na época que teve a reunião aqui, falar do projeto. Eu falei assim, eu vou para as escolas. E eu gostei tanto, sabe? Foi a primeira vez que eu mexi com eles. E assim, foi nascendo uma historiadora de histórias, né? Uma contadora de histórias em mim. Então, eu gostei disso, sabe? E é uma coisa que eu vou investir em mim, sabe? Que eu vou estudar mais, que eu vou colocar isso pra frente. Eu gosto. Maravilha. Então, as inspirações são muitas, né? Para fazer um futuro ainda melhor para a cultura de Pitangui. Com certeza sim. Maravilha. Passa pra gente seus contatos, para quem quiser conferir seu trabalho, de repente fazer contato contigo para algum apoio, né? Então, é só você olhar no Instagram, Gleice Arcanjo Oficial, né? E você vai estar vendo o meu trabalho. Eu também vou fazer um outro Instagram também, só com os trabalhos, né? Porque aqui lá eu coloco tudo um pouco. Mas esse 2025, vou fazer um pouco diferente. Vou ter um Instagram só para isso. Olha só, o ano que vem promete então, hein? Promete, com certeza. Para Pitangui e para você. Isso aí, tamo junto, né? Maravilha, gente. Esse foi o papo com a queridíssima Gleice Tatiane Arcanjo, atriz e arte educadora pitanguiense. Gleice, valeu demais. Eu adorei, viu? Eu que agradeço, viu, pela oportunidade. Muito obrigada. Bacana demais, muito obrigado. Espero que cada vez mais pessoas saibam do seu trabalho, que sem dúvida é muito bacana e muito importante esse trabalho envolvendo educação para as crianças e também a arte. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela oportunidade que você me deu hoje. Valeu, eu que agradeço. É isso aí, gente, o papo com a Gleice Tatiane Arcanjo aqui no Pitanguiense do Dia, esse podcast que se propõe então a valorizar iniciativas de pitanguienses como a Gleice e tantos outros que dão importantes contribuições aí para a nossa cidade. Valeu demais e até a próxima. Para você que está sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins e outras pragas que incomodam sua casa ou seu comércio, colocando sua saúde e da sua família em risco, agora você tem uma solução prática e eficaz.
Gota Letal, o multi-inseticida que vai resolver todos esses problemas. Não sofra mais, ligue e peça já o seu. Entregas em Pitangui e região. 31 99366 5415. Repetindo, 31 99366 5415.